Salve, salve, senhoras e senhores, meninos e meninas, garotos e garotas, jovens discentes, professor Luciano. E hoje vamos abordar, discutir um tema bem atraente, rico em detalhes, rico em particularidades, que é o processo da dor. E de forma síncrona e sinérgica, dentro de um pensamento, de uma reflexão de complementariedade, vamos discutir também o processo inflamatório, agudo, crônico. Ressalto que esta modesta abordagem não intenciona em momento algum esgotar este tão amplo tema. Então, dentro desse contexto exposto, iremos abordar diferentes conceituações, falas, categorizações da dor, assim como do processo inflamatório, entendendo que esta abordagem tem cunho, tem viés didático e, diante disso, ressalto que sabemos que diferentes organismos, frente a diferentes situações, apresentam diferentes desdobramentos referente ao tema em discussão. Então, eu desejo ressaltar que efetuar a classificação da dor é um grande desafio. A dor não é um evento isolado, e sim é uma sucessão de eventos lineares e, muitas vezes, não lineares. Bem, então vamos lá? Vamos discutir um pouquinho, refletir um pouquinho sobre dor e inflamação. Dor, por exemplo, nociceptiva, dor neuropática, dor mista, que apresenta algumas características da dor nociceptiva e dor neuropática, uma dor de fundo patológica, dor de cunho visceral, somática, aguda, crônica, e também a inflamação, por exemplo, aguda, inflamação crônica. Comigo aqui na tela, então, de forma inicial, vamos iniciar, trazendo uma conceituação sobre dor. Então, dor é uma experiência sensorial, ela pode ser categorizada como uma experiência sensorial e emocional desagradável, decorrente de lesão real ou potencial dos tecidos do organismo. Essa definição é pactuada, é pontuada, pelo International Association for the Study of Pain. Bem, aqui nesta imagem, onde nós buscamos, com a mesma, desenvolver de forma sucinta a fala do slide anterior, que diz que a dor é uma experiência sensorial e emocional desagradável decorrente de lesão real ou potencial dos tecidos do organismo. E aí nós vemos algumas crianças sendo vacinadas, e algumas, observando o ato da vacinação de um coleguinha, e outras apresentando diferentes desdobramentos frente à situação. Alguns apresentando já um certo temor, outras se divertindo com a situação. E por isso, então, essa definição da dor, que é uma experiência sensorial e emocional desagradável, decorrente de lesão real ou potencial dos tecidos do organismo. Bem, do lado direito dessa imagem, eu trago aqui um raciocínio, um pensamento sobre dor, um modelo biopsicossocial. Biopsicossocial. Bio, por exemplo, onde nós temos lesões, certo? Psico, que está ligada com comportamento, com crenças da pessoa, certo? E social, o meio sociocultural com que ela vive, a cultura, seus valores. Comigo aqui na tela, então, dentro desse raciocínio, de discutir, de categorizar a dor. Bem, ainda contextualizando, então, dor é um mecanismo essencial de sobrevivência, sinaliza que algo tem que ser feito para o trauma ou doença presente no organismo. A dor é um sinal sensitivo, transportada por fibras nervosas específicas, tratável a princípio, através da interrupção em algum lugar das vias nervosas. Bem, o que é dor? Ainda dentro desse raciocínio, contextualizando o tema dor, então vamos nos atentar a estas informações. A sensação de dor é uma entidade difusa e inerente ao sistema nervoso. De todos os componentes da resposta a um ferimento, por exemplo, a menos compreendida é a resposta do sujeito à dor. A dor é uma experiência subjetiva, a sensação do nível de desconforto que acomete o paciente, dentro ainda, levando em consideração aquele raciocínio, aquele modelo que eu acabei de colocar no slide para os senhores e senhoras que me acompanham nesse momento, aquele modelo biopsicossocial. Então, a dor é uma experiência subjetiva, a sensação do nível de desconforto, percepção baseada em expectativas, experiências passadas e fatores cognitivos, está envolvido, esses fatores pontuados. A dor aguda é a principal razão
da procura de atenção médica e a maior reclamação descrita na avaliação inicial. Então, ainda dentro da contextualização da dor, eu trago aqui alguns conceitos que estruturarão essa nossa reflexão sobre dor e processo inflamatório. Tá? Então, anestesia é a perda de um tipo de sensibilidade. Hipoestesia pode ser conceituada como qualquer tipo de sensibilidade diminuída à estimulação. Hiperestesia, qualquer tipo de sensibilidade aumentada para estimulação. Analgesia, perda da sensação dolorosa. Parestesias, percepção sensitiva sem estímulos externos, deformigamento, dor, alfinetadas ou queimação. Alodínia, uma pessoa alodínia, certo? Percepção de um estímulo não doloroso como estímulo doloroso e de alta intensidade. Disestesia, sensações distorcidas e desagradáveis de estímulos normalmente inócuos. Causalgia, dor urente, intensa e difusa, acompanhada de alterações tróficas da pele. Ainda dentro desse raciocínio de categorização da dor, dentro de um pensamento didático, né, de categorizar o tema dor, não intentando dividir o tema, mas sim classificá-lo para melhor compreendê-lo. Então, vamos discutir um pouquinho aí dessa classificação da dor, né? Dor aguda e dor crônica. A dor aguda é provocada por uma lesão externa ou interna, a intensidade correlaciona-se com o estímulo desencadeante, pode ser claramente localizada, tem uma função clara de advertência e proteção, o sistema nervoso simpático é ativado e são liberadas catecolaminas. Já na dor crônica, podemos aqui trazer algumas informações, né? Apresenta-se uma duração superior a 3 a 6 meses, não está associada à ocorrência que a provocou, torna-se por direito próprio uma doença, a sua intensidade deixa de estar correlacionada com o estímulo causal e perdeu a sua função de advertência e proteção, né? Representa um desafio terapêutico especial. Aqui, então, uma classificação de dor aguda e dor crônica. Algumas diferenciações dentro do pensamento, de um pensamento didático, né? Para facilitar a compreensão da dor. Bem, tipos de dor, ainda dentro desse raciocínio de tipos de dor, né? Então, a dor não é uma entidade sensorial homogênea, como já pontuado, né? Efetuar a classificação da dor é um grande desafio, né? Porque ela não é um evento isolado. Então, aqui, por exemplo, estamos dividindo a dor, classificando, categorizando a dor em dor nociceptiva e dor neuropática. Alguns detalhes da dor nociceptiva e alguns detalhes da dor neuropática. Então, a causa da nociceptiva é uma resposta inflamatória ou não inflamatória, a estímulos nocivos e danos do tecido, né? Ela pode também ser novamente categorizada, subdividida, vamos dizer assim, né, em somática e visceral. Já a dor neuropática, a causa uma lesão primária, geralmente, né, uma lesão primária do sistema nervoso, e ela pode ser dividida, a princípio, categorizada, né, em periférica e central, dentro de um raciocínio didático. Bem, falamos sobre dor nociceptiva, dor neuropática, já pontuei um pouquinho sobre dor mista, né, ventilamos o nome dor mista, né, e também quero já aqui abrir um excurso e pontuar que também temos, por exemplo, dores que são de cunho psicossomática, né? Mas, dentro do raciocínio da nocicepção, o que é a nocicepção? Conjunto de eventos neurais através do qual os estímulos nocivos são detectados, convertidos em impulsos nervosos e transmitidos da periferia para o sistema nervoso central. Bem, então, a dor nociceptiva, tá? Dentro de um raciocínio de neurofisiologia, então, quais são as fases prováveis de uma dor nociceptiva? Então, eu vou ter o estímulo, certo? O contato com o agente agressor, não é? Com o agente deletério, com o agente lesivo, certo? Essa dor nociceptiva vai passar por essa fase da transdução, depois da condução, da transmissão, modulação, e eu vou facilitar, não é? Essa percepção, por exemplo, se é algo perigoso, ou eu vou inibir, por exemplo, se não existe urgência no momento, certo? E dentro desse mesmo raciocínio, depois vai acontecer a percepção da dor. Comigo aqui na tela, como funciona essa dor, né? Estamos pontuando um pouquinho sobre a dor nociceptiva, né? Então, vocês estão vendo aí na mão, nessa imagem da esquerda para a direita, um neurônio nociceptor recebendo esse estímulo e depois vai acontecer todo esse processo que nós pontuamos, né? Transdução, condução, transmissão, modulação e percepção, tá? O que é uma dor nociceptiva, certo?
Eu pontuei, mais uma vez repetindo, pontuei a princípio, dentro de um raciocínio de categorização, do pensamento, para dividir a dor dentro de um pensamento didático em dor. Poderíamos categorizar em dor nociceptiva, dor neuropática, a dor mista, que apresentaria características da nociceptiva e da neuropática, a dor psicossomática, certo? Também, né? Então, aqui ainda dentro do raciocínio da dor nociceptiva. Definição: a dor surge de dano existente ou previsível ao tecido, não é neural e é decorrente da ativação de nociceptores, pode ser somática ou visceral, como já pontuado, né? Exemplos da somática: gota, dor lombar, osteoartrite, artrite reumatoide. Visceral: a dismenorreia, por exemplo, né? A cistite intersticial. Qualidade da dor: geralmente ela é dolorosa, ela é latejante, geralmente é bem localizada, geralmente é limitada pelo tempo, cessa quando o tecido danificado cicatriza, pode ser crônica, né? Diferente, por exemplo, da dor neuropática, aqui nós estamos pontuando dor nociceptiva, mas só para fazer um link, né? A dor neuropática ela é descrita geralmente como um formigamento, um choque, uma queimação. A dor neuropática, só para você fazer um link, né? Quase sempre crônica, é uma dor causada por lesão ou disfunção do sistema nervoso, apresenta-se, expressa-se, né, como novas sensações, e geralmente na dor neuropática os tratamentos comuns não são eficazes, né? É um desafio terapêutico, tá? Ainda dentro do raciocínio da dor nociceptiva, né, categorizamos ela, né, aqui como somática e visceral. Nociceptores estão sempre envolvidos, geralmente envolvidos, né? Geralmente é bem localizada, habitualmente descrito como latejante e dolorosa, pode ser superficial, né? E a visceral envolve nociceptores de órgão oco e músculo liso que são sensíveis ao estiramento, à hipóxia e inflamação. A dor geralmente é referida, mal localizada, vaga e difusa, pode estar associada a sintomas autônomos, né? Palidez, sudorese, náusea, alteração da pressão arterial e frequência cardíaca, tá? Então aqui, mais uma vez, para a gente pontuar a neurofisiologia, como nós pontuamos, né? Vai ocorrer um estímulo, transdução, condução, transmissão, modulação e percepção da dor, certo? Dentro desse raciocínio aqui, mais uma imagem para os senhores e senhoras acompanharem comigo. E aqui eu sigo, então, ainda dentro desse contexto de pontuar, de definir, de categorizar a dor, né? Então, as sensações corporais táteis, térmicas e dolorosas convergem, então, para o tálamo, certo? E que funciona como uma rede de interpretação sensitiva em alguns de seus núcleos, a partir do qual é possível a consciência da sensação dolorosa. Ou seja, este é o momento neural após o qual a dor pode ser percebida. Então, a dor é sentida a partir do tálamo. Antes do tálamo é o que a gente chama de nocicepção. É o que nós denominamos, categorizamos de nocicepção. Comigo aqui na tela, então, a condução, certo? A condução desse impulso, certo? Vai variar sua velocidade de acordo com o tipo de fibra nervosa que está mediando. Se for mediada por uma fibra C, certo? Então, o diâmetro dela é menor e não é mielinizada. Então, essa dor vai ser conduzida de uma forma mais lenta. Se for mediada por uma fibra a fibra que nós denominamos de A, alfa, né? O diâmetro dela é maior em relação a C, ela é mielinizada, então, consequentemente, eu vou ter um impulso saltatório. Esse estímulo vai chegar mais rápido, o impulso, né, à medula. Então, vai chegar mais rápido esse impulso à medula. Ainda dentro do contexto de dor, as sensações de dor, né? A sensação de dor é ativada por qualquer tipo de estímulo que provoque lesão, injúria de tecidos inervados ou que desencadeie um potencial de ação nos axônios que transportam a dor. Esse estímulo chama estímulo nociceptivo. A dor fisiológica é conhecida como nocicepção, como estamos pontuando. E o que são nociceptores? Nociceptores são terminações nervosas responsáveis pela nocicepção. Nociceptores dão origem a fibras nervosas aferentes de pequeno diâmetro, se assim podemos, se me permitem categorizar, né, de uma forma simples, simplória até, né, que conduzem potenciais de ação para a medula espinal e centros superiores no sistema nervoso central. Essas fibras aferentes são classificadas como vias mielinizadas, como eu pontuei agora, a delta, né, e a não mielinizada do tipo C. Bem, então aqui, ainda dentro desse raciocínio, sempre entendendo, sempre pontuando, como eu acabei de falar para vocês, né, que efetuar uma classificação de dor é um grande desafio. A dor não é um evento isolado, é uma sucessão de eventos lineares e muitas vezes não lineares. Mas, dentro do cunho didático, do viés didático,
trago aqui para vocês tipos de nociceptores, né? Então, temos nociceptores cutâneos, musculoarticulares e viscerais, e dentro desse raciocínio poderíamos subdividir, categorizar, né, os cutâneos em A, delta e C, como pontuado anteriormente com os senhores. Tá? Em relação à natureza dos estímulos, certo? Então, em relação à natureza dos estímulos, os receptores sensoriais podem ser classificados em, por exemplo, nociceptor polimodal, que respondem a estímulos diferentes, por exemplo, químicos, mecânicos, térmicos, e os unimodais, que respondem a um estímulo exclusivo. Por exemplo, nociceptor mecânico responde a estímulos mecânicos extremos, nociceptor térmico responde a temperaturas extremas, nociceptor químico, sensibilidade a irritantes químicos. Segue comigo aqui na tela, estamos falando de nociceptores, e aqui da esquerda para a direita, eu gostaria que os senhores observassem os receptores da dor, esses nociceptores, né? Essa primeira imagem da esquerda para a direita, vocês estão vendo que ele tem terminações livres, né? Então, eles são amplamente espalhados em todos os tecidos, com a exceção do tecido nervoso. Então, terminações livres que vão fazer captação dos estímulos, como já pontuado, térmicos, mecânicos, químicos, né? Então, ainda dentro desse raciocínio, eu gostaria de que os senhores me acompanhassem aqui. Consequências, possíveis consequências da dor persistente. Sempre entendendo, né, que, como pontuado, sabemos que diferentes organismos, em diferentes situações, apresentam diferentes desdobramentos. Mas, dentro do raciocínio didático, vamos trazendo informações para os senhores e senhoras que me acompanham nesse momento. Então, a dor aguda. Então, por exemplo, a função física comprometida, mobilidade reduzida, perturbações do sono, comprometimento imunológico. Dentro do raciocínio da dor aguda, ainda podemos ter dependência de medicação, de membros da família e outros cuidadores que ficam ali direcionados a cuidar desse paciente com dor aguda, né? E o tempo de recuperação pode ser prolongado, né? E aí nós teremos reinternações hospitalares, os custos são altos desse tratamento, né? E o maior risco de desenvolver a dor crônica. Comigo aqui ainda discutindo dor, certo? Então, a dor referida, os senhores até agora acompanharam eu pontuando que a dor eu poderia categorizá-la dentro de um raciocínio didático em dor nociceptiva, dor neuropática, dor mista, dor psicossomática. Dentro da dor nociceptiva, nós fizemos algumas categorizações, né? Somática, visceral, aguda, crônica. Agora eu estou pontuando para vocês a dor referida. O estímulo, né? Então, um estímulo pode acontecer direto das fibras somáticas, por exemplo, e aí vai ser um local, a dor vai aparecer num local distante da víscera de origem. Por exemplo, eu tenho um comprometimento da C3, C4, C5, por exemplo, certo? E a dor vai aparecer no ombro, uma dor referida no ombro. Por exemplo, como uma cólica renal também, eu tenho essa cólica, né? Eu tenho essa patologia e eu vou sentir dores em locais distantes da onde está acontecendo o evento principal, tá bom? Falamos um pouco sobre dor nociceptiva, agora eu vou falar um pouquinho de dor neuropática e trazendo também, muitas vezes, uma comparação entre a neuropática e a dor nociceptiva, né? Dor neuropática, dor causada por uma lesão ou doença no sistema nervoso somatosensorial, certo? A dor neuropática periférica e central, podemos, a princípio, dividi-la, categorizá-la, né? Periférica, dor causada por uma lesão ou doença no sistema nervoso somatosensorial periférico, dor neuropática central, dor causada por uma lesão ou doença do sistema nervoso somatosensorial central. Aqui uma lâmina mostrando, certo? O desdobramento de uma pessoa, de algumas pessoas que recebem o estímulo da dor, certo? E pontuando sobre a intensidade da dor e a resposta desses diferentes pacientes a esse estímulo da dor, né? Então, basicamente, já foi colocado lá de forma inicial, nos primeiros slides, por exemplo, essas pessoas que apresentam essa hiperalgesia, no caso, né? Maior resposta aos estímulos que normalmente são dolorosos, né? Uma pessoa alodínia, por exemplo, dor devido aos estímulos que normalmente não provocam dor. Então, eu tenho um estímulo e eu vou ter pessoas diferentes, organismos diferentes, em situações diferentes, contextos diferentes, respondendo de uma forma diferenciada à dor. Estruturas orgânicas e sensibilidade à dor. É apenas um raciocínio, uma reflexão aqui. Estruturas muito sensíveis e estruturas pouco sensíveis ou nada sensíveis à dor. Por exemplo, uma pele é bem sensível, a dentina e polpa dentária, né? É bem sensível. Pleura parietal, peritônio parietal, cápsula hepática, músculo cardíaco, sinóvia,
periósteo, as meninges são mais sensíveis, né, à dor, tá? Estrutura pouco sensíveis ou menos sensíveis, né, os ossos, tecido hepático, superfícies articulares, né, peritônio visceral, pericárdio visceral, parênquima cerebral, possuem uma sensibilidade um pouco menor à dor. Bem, ainda dentro desse raciocínio, discutindo dor, né, categorizando dor, começamos com a dor nociceptiva, estamos avançando agora para a dor neuropática, né? Então, temos lá, só para a gente retomar, né, contextualizar a divisão do sistema nervoso, né, central e, a princípio, né, de forma anatômica, central e periférico, e de forma funcional, somático e visceral, né? Então, dentro do raciocínio do somático, podemos classificá-lo em aferente, eferente, né, e, consequentemente, voluntário, e o somático, lembrando que ele controla movimentos, né? E o visceral, o autônomo, involuntário, né? Visceral, aí nós temos apensados, inseridos, né, o sistema simpático e parasimpático, né, e com seus respectivos mediadores químicos, nunca nos esquecendo que o sistema endócrino também atua de uma forma importante na dor. Aqui eu pontuei alguns slides atrás sobre prostaglandinas e aqui uma conceituação sobre prostaglandinas. As prostaglandinas são substâncias químicas com propriedades de hormônios, mas diferem desses, pois são produzidas pela membrana plasmática, e os hormônios normalmente são produzidos por estruturas do epitélio, derivados de ácidos graxos e do ácido araquidônico. São produzidos por diversos tecidos e geralmente agem próximo aos seus sítios de secreção. Elas exercem importante papel na regulação da contração do músculo liso e na resposta inflamatória. As prostaglandinas também são associadas ao aumento da sensibilidade das terminações nervosas para a dor. Aqui, mais uma vez, dentro de um pensamento, eu insistentemente falo, né, dentro de um raciocínio da dor, então a gente podia, a princípio, como eu pontuei, dividi-la, categorizá-la, classificá-la dentro do pensamento didático em nociceptiva, neuropática, mista, psicossomática. Aqui eu trouxe algumas características da nociceptiva e da neuropática, né? Então, a nociceptiva podendo também ser dividida em fisiológica e patológica, né? Por exemplo, aqui alguns exemplos da fisiológica: a cólica, uma cãibra, né? E a patológica, a artrite, uma injúria tecidual. E na neuropática também poderíamos usar essa categorização, nem sempre acontece desse jeito. Eu pontuei com os senhores, insisto mais uma vez, diferentes pacientes com diferentes organismos, frente a diferentes situações, têm diferentes desdobramentos. Mas, neuropática, fisiológica e patológica, fisiológica, por exemplo, a compressão de um nervo, e a patológica, a destruição de um nervo. Ainda dentro do raciocínio de buscar essa reflexão, essa diferenciação de dor nociceptiva versus dor neuropática, a dor nociceptiva, né? Geralmente dolorosa ou latejante, bem localizada, geralmente com duração limitada, resolvida quando o tecido danificado é curado, podendo ser crônica também, né? Geralmente responde a analgésicos convencionais, o que geralmente não acontece com a neuropática, né? Dor frequentemente descrita como formigamento, semelhante a choque e queimação, comumente associada à dormência, quase sempre uma condição crônica, responde pouco a analgésicos convencionais. Então, aqui, mais uma vez, para a gente ir visualizando, né, o já discutido e o que será discutido, mas aqui uma imagem, né, uma forma de organograma, né, um mapinha conceitual para a gente visualizar dor nociceptiva, dor neuropática, dor mista, certo? E alguns dos seus desdobramentos, né? Dentro desse mesmo raciocínio, já alguns itens pontuados, né, anteriormente sobre a dor nociceptiva e a dor neuropática. Dentro desse mesmo raciocínio, dor nociceptiva, dor neuropática e a dor mista, né? Aqui a dor mista, pontuando, é causada por uma combinação de fatores, né? E aqui alguns desdobramentos da dor nociceptiva, né? Da dor neuropática e da dor mista. Bem, comigo aqui na tela, dentro desse mesmo raciocínio, né? Dor nociceptiva, dor neuropática e a dor mista. Segue comigo aqui, então, como os opioides afetam a dor, certo? Estamos discutindo aqui dor e também vamos pontuar de uma forma bem sucinta o processo inflamatório, agudo e crônico, mas podemos aqui discutir um pouquinho como os opioides afetam a dor. Então, modificam a percepção, modulam a transmissão e afetam a transdução, né? Os senhores se lembram, né? Da neurofisiologia da dor, certo? Como pontuado lá no comecinho dessa nossa discussão. Então, alterando a atividade do sistema límbico, modificam os aspectos sensorial e afetivo da dor, ativando as vias
descendentes que modulam a transmissão da medula vertebral, afetando a transdução dos estímulos dolorosos aos impulsos nervosos, como os antidepressivos atuam sobre a dor, certo? Então, como os antidepressivos atuam sobre a dor. Acabamos de discutir como os opioides podem afetar a dor, e aqui eu quero discutir com vocês como os antidepressivos podem atuar sobre a dor. Então, a inibição da recaptação, por exemplo, da serotonina e noradrenalina, aprimora a modulação descendente da dor, né? Então, aí eu tenho todo aquele processo, aquela neurofisiologia da dor que os senhores observaram comigo lá no começo, né? Eu tenho um estímulo, né? O contato com agente agressor, deletério, lesivo, depois eu vou ter a transdução, condução, transmissão, modulação e percepção, e de alguma maneira os antidepressivos podem atuar nessa modulação da dor, tá? Aqui ainda dentro do mesmo raciocínio, a modulação da dor e o uso de alguns, aonde se encaixariam os AINES, anti-inflamatórios não esteroidais, apenas para contextualização. Aqui uma escala visual analógica, EVA, certo? Escala visual analógica, para que o seu paciente, muitas vezes, possa categorizar, classificar a dor. Como é que ela está? Uma escala de 0 a 10, tá? E ele vai pontuar para você como é que se encaixa o processo de dor que ele está apresentando naquele momento. Outras ferramentas, né, para categorização, para classificação da dor, por exemplo, esse inventário breve da dor, certo? E o questionário de dor de McGill. Esses são instrumentos para avaliação das dimensões da dor, né? Então, por exemplo, o questionário de dor de McGill serve para avaliação das dimensões de uma dor sensitiva, né, discriminativa, afetiva, motivacional, cognitiva, né? Então, são instrumentos para avaliação das dimensões da dor. Tá? Segue comigo aqui, eu trago aqui para vocês alguns analgésicos, né? Dependendo da dosagem, são entendidos como analgésicos, dependendo da concentração, passam também a atuar como anti-inflamatórios, aqui para os senhores estarem observando comigo, alguns analgésicos não opioides, paracetamol, dipirona, né? Pontuado aqui com os senhores, o ácido acetilsalicílico, conhecido ácido acetilsalicílico, certo? E aqui alguns analgésicos opioides, né? Derivados da morfina, codeína, certo? Bem, aqui um parâmetro para os senhores entenderem como é que a princípio, se realizaria uma intervenção quanto à dor, né? Então, passo 1, passo 2, passo 3 e passo 4. Passo 1, por exemplo, eu poderia fazer o uso de analgésicos não opioides, de anti-inflamatórios não esteroidais, os AINES, né, como adjuvantes. Poderíamos usar opioides fracos, analgésicos não opioides, anti-inflamatórios não esteroidais, e seguindo estes passos, né, até chegar no bloqueio do neuroestímulo, tá? Então, dentro desse raciocínio, poderíamos seguir de um lado, né, de uma direção para a dor aguda e de um outro modelo, num outro lado para a dor crônica, né? Por exemplo, uma dor relacionada com câncer, tá? Então, terapias intervencionistas para dor. Então, por exemplo, eu posso, como eu acabei de pontuar, né, dentro do raciocínio daquele bloqueio do neuroestímulo, né? Então, por exemplo, eu poderia realizar aqui uma simpatectomia, né? A simpatectomia, a princípio, seria um processo de interrupção das fibras nervosas simpáticas que levam, por exemplo, o estímulo às glândulas sudoríparas de uma determinada parte do corpo, a risotomia, né? Trabalhar com agulhas, né? Uma dor facial, cervical, a hipofisectomia dentro dos cuidados, né, de um câncer de mama, de próstata, a orquiectomia, por exemplo, em metástases ósseas, né, uma intervenção a nível de testículo, a oforectomia, né, a retirada de ovários, certo? E ainda dentro do raciocínio de contextualizar, trazer informações sobre a dor, entendendo que esse é um tema amplo e não poderá ser esgotado nessa modesta abordagem, mas não nos esqueçamos das abordagens na oncologia, por exemplo, né, com cuidados paliativos. Muitas vezes, aquele tratamento que está sendo realizado não tem o curso de cura, não vai resolver o problema, mas você trabalhando de uma forma consciente, eficaz, eficiente sobre a dor, você melhora a qualidade de vida daquele paciente. A gente entende isso, a princípio, como cuidados paliativos. Quando o que você vai fazer não tem um direcionamento para cura, mas pode melhorar a qualidade de vida do paciente. Comigo aqui na tela, então, o processo inflamatório agudo e crônico e o uso de alguns anti-inflamatórios, só para contextualizar, tá? Então, abordamos
as alterações, algumas alterações a nível de célula, né? E agora vamos abordar alterações a nível de tecido do processo inflamatório. Quais as principais características de um tecido inflamado, né? Aqueles sinais flogísticos da inflamação: calor, rubor, tumor, dor e perda de função. Aqui um tecido, né? Aqui uma imagem, na realidade, mostrando um tecido que está apresentando o processo inflamatório, né? Então, a lesão de um tecido por agentes físicos, químicos ou micro-organismos patogênicos e os seus desdobramentos para apresentar aqueles sinais flogísticos da inflamação: calor, rubor, edema, dor e a perda da função. O que acontece e, consequentemente, o desdobramento. Então, por exemplo, vai haver uma vasodilatação e um aumento do fluxo sanguíneo, um aumento da permeabilidade dos capilares e a liberação de fluido, a quimiotaxia, a migração de leucócitos para a zona lesada, e uma resposta sistêmica, né? Muitas vezes com desdobramento com febre e proliferação de leucócitos, desdobrando, como é que os senhores podem ver, como podem observar nessa imagem, o processo inflamatório e seus sinais flogísticos, né? Aqui ativação e migração de leucócitos, né? Aqui uma imagem, só para os senhores observarem a ação de algumas proteínas, por exemplo, a P-selectina, a E-selectina, o ICAM, né? O PECAM, e essa ativação e migração dos leucócitos. Aqui um tecido normal e um tecido apresentando o processo inflamatório com alterações hidrostáticas e muitas vezes também apresentando alterações coloidosmóticas. Bem, aqui então, mais do mesmo, né? Esse processo inflamatório, como eu acabei de pontuar, calor, dor, tumor, rubor e a perda de função, né? É uma reação de defesa do organismo. Os principais objetivos da reação inflamatória é identificar e eliminar o agente agressor e realizar o reparo do tecido sobrevivente, né? Bem, segue comigo aqui, discutimos um pouquinho de dor, dor nociceptiva, neuropática, psicossomática, mista, e agora estamos discutindo um pouquinho, contextualizando o processo inflamatório. Inflamação também pode ser definida como uma reação complexa de tecido conjuntivo vascularizada a qualquer estímulo, endógeno, exógeno, e que visa o reparo tecidual. Então, a provável sequência dos fenômenos da inflamação: eu tenho estímulo, fenômenos vasculares, fenômenos celulares e os fenômenos exudativos, né? Possíveis resultados da inflamação, dos desdobramentos: regeneração, cicatrização, inflamação crônica, entendendo que estes não são os únicos e também não necessariamente não precisa acontecer nesta sequência. Mas a ideia aqui é didática, é contextualizar. Então, trago aqui para os senhores uma possível sequência desses desdobramentos. Duração da inflamação, curso clínico dela, né? Então, aqui a ideia de um processo agudo e crônico, né? Então, minutos e horas superagudos, horas e dias agudos, semanas subaguda, meses e anos crônica, meses e anos crônica ativa, entendendo, mais uma vez, que diferentes organismos, diferentes pacientes, diferentes organismos, diferentes situações, diferentes desdobramentos, né? Aqui, algumas características da dor aguda, do processo inflamatório agudo e crônico, né? Então, por exemplo, mediadores primários, né? Aminas vasoativas, eicosanoides, quimiocinas, espécies reativas de oxigênio, né? Crônica, né? Citocinas, fatores de crescimento, enzimas hidrolíticas, né? O início geralmente é imediato da aguda, o início da crônica geralmente é mais tardio, geralmente, né? A duração, por exemplo, é poucos dias, a crônica meses ou anos. Isso não é regra, mas estamos contextualizando, né? A cascata de inflamação, né? Então, um estímulo lesivo, a membrana celular fosfolipídica, né? Recebe a atuação da fosfolipase A2, né? Que, quando ativada por um estímulo lesivo, libera o ácido araquidônico da membrana celular para o citoplasma. Aí nós temos a COX, né, as ciclooxigenases, enzimas que vão transformar o ácido araquidônico nos mediadores inflamatórios, e como desdobramentos, os mediadores inflamatórios, por exemplo, prostaglandina, prostaciclina, tromboxano, né? Aqui mais do mesmo, dentro do mesmo raciocínio, aqui mais do mesmo, do processo de inflamação, né? Então, aqui, inflamação aguda e crônica, contextualizando, o mesmo raciocínio já pontuado anteriormente, né? Geralmente de curta duração aguda, certo? Uma resposta principal por parte da imunidade inata acontece, entendendo que é um organismo, nada acontece estanque, né? Nós temos a imunidade inata e adaptativa, né? Estamos colocando aqui, a princípio, dentro de um raciocínio didático, o início da ação da imunidade inata, né? Mas o organismo nosso não trabalha isolado, né?
e a inflamação crônica, já dentro de um raciocínio de longa duração, semanas, anos, né? E as principais características, a presença de linfócitos, macrófagos, né? Ocorre a reparação tecidual em curso, angiogênese, fibrose, certo? Aqui dentro do mesmo raciocínio, algumas diferenciações entre inflamação aguda e crônica para os senhores apreciarem. Inflamações crônicas, né? Inespecíficas, muitas vezes inespecíficas, ausência de fatores que elucidem a causa, presença de tecido conjuntivo fibroso, vasos neoformados e o infiltrado linfomononuclear. Aqui só uma contextualização dentro do raciocínio de inflamação crônica. Granuloma, uma definição de granuloma. É um tipo especial de inflamação crônica caracterizado pelo acúmulo de células mononucleares e ou macrófagos modificados. Aqui algumas medicações, anti-inflamatórios não esteroidais, né? Não seletivos, por exemplo, diclofenaco, cetoprofeno, né? E as suas apresentações, comprimido, pomada, né? Gotas, certo? Aqui mais anti-inflamatórios não esteroidais, para os senhores apreciarem, certo? Aqui já trabalhando dentro de um raciocínio dos anti-inflamatórios não esteroidais mais seletivos, certo? Para um tipo específico de COX. Não é a ideia ficar discutindo farmacologia no tema, mas só para contextualizar, né? Algumas substâncias aí, né? O celecoxib, né? O rofecoxib, certo? Para os senhores entenderem aí que alguns são seletivos para algum tipo de COX e outros não seletivos, tá? Aqui os anti-inflamatórios esteroidais, né? Deflazacorte, prednisona, dexametasona, certo? E as suas diferentes formas de apresentação. Injetável, comprimido, líquido, cremes, certo? E aqui, encerrando essa nossa discussão de hoje, né? A síndrome cushingoide, pelo excesso, pelo uso continuado dos anti-inflamatórios esteroidais, tá? Efeitos do glicocorticoide, a obesidade central, a gibosidade, que é essa deformidade, né? Pode ser, a pessoa pode ficar corcunda, por exemplo, a face em lua cheia, pode produzir essa síndrome de diabetes, a osteoporose, miopatia, predisposição para infecção, certo? Estrias violáceas, baixa estatura e o isurtismo. Bem, eu quero agradecer a você pela companhia até aqui, muito obrigado e até mais.